Aqui é a professora Jaque do focoensino.com.br para mais uma aula de redação. E na aula de hoje nós vamos falar sobre as 5 competências avaliadas em uma redação. Bom, a primeira competência vai aparecer para você na tela agora. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Em outras palavras, o que isso quer dizer? A capacidade de demonstrar domínio da modalidade escrita é entender que existe uma diferença entre a comunicação oral, as marcas de oralidade, e aquilo que você pode realmente colocar no papel. Então, na modalidade escrita, a nossa fala permite adequações. Então, eu uso algumas palavras, o né, por exemplo, que eu uso bastante. Algumas pessoas usam o se, aí, tipo. São adequações que ocorrem dentro da fala que não podem ir para a modalidade escrita. Então, se você tem domínio da escrita formal, quando você vai escrever, você não coloca esse tipo de palavrinha. Tudo bem? Bom, segunda competência, vai na tela de novo e acompanha comigo. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Bom, o que é tudo isso? Primeira coisa importante que você precisa entender é o que é o texto em prosa. É o texto dividido em parágrafo. Se ele é dividido em verso, é poesia. Se ele está em parágrafo, prosa. A competência 2 ela está diretamente ligada ao tema da proposta de redação. Então, fugir do tema e dar aquela viajada monstruosa só para poder preencher a quantidade de linhas vai acabar zerando a sua redação. Então, existem alguns exemplos clássicos, Então, por exemplo, colocar receita de miojo porque precisa preencher a quantidade de linhas, Ou o hino do time. Não faça isso. Não foge do tema. Bom, vamos agora para a competência número 3. Acompanha comigo. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. A competência número 3, ela está diretamente relacionada à defesa do seu ponto de vista. Então, como você vai fazer isso? De que forma você vai selecionar seus argumentos para que você consiga colocar no papel? Então, nessa terceira competência, eles vão verificar exatamente a sua capacidade de separar aquilo que deve ser colocado, ou seja, aquilo que tem a ver com a proposta e aquilo que vai ser descartado de vez do que você não pode colocar no papel. Lá na proposta de redação, você vai ter o tema, os textos motivadores e você precisa compreender o que está ali, Então, você deve fazer um elo entre tudo que você viu ao longo da sua formação acadêmica e, com isso, conseguir traçar uma linha de raciocínio para iniciar o seu texto. Bom, competência número 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Como nós vimos na primeira aula sobre redação, o seu texto ele é um quebra-cabeça. Existe um elo entre tudo que você está escrevendo ali. E a partir do momento que você consegue organizar isso através de parágrafos, Organizar essas informações, conectando umas às outras, você está desenvolvendo a competência 4 da melhor maneira possível. Bom, quinta e última competência, vamos para a tela. Elaborar propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Volta aqui, estabelece um contato visual comigo e presta bastante atenção nessa competência, A redação do Enem, ela pede que após o texto completo, montadinho, apresentando seus argumentos, você proponha uma solução que respeite os direitos humanos. Então, valores como ética, respeito, cidadania são muito importantes na sua proposta de intervenção. Não vai viajar na hora de fazer essa proposta. Você deve respeitar os direitos humanos. Quando eu digo respeitar os direitos humanos, e isso eu já citei na aula anterior, onde eu explico a estrutura da dissertação, é exatamente você priorizar a vida. Então não vá sugerir algo que tire a vida de alguém, que maltrate alguém, certo?
Bom, essas são as 5 competências que serão avaliadas em todas as redações, não somente na do Enem, porque você precisa ter essas competências em qualquer texto que você vai escrever. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e na próxima aula eu vou abordar os 10 mandamentos da redação. Um beijo da Pro e a gente se encontra na próxima aula.